Você deveria parar de usar roupas de menino. Seja bem-vindo a esse vídeo aqui. Nesse vídeo eu quero falar com você sobre o tema de roupa, o tema de vestimenta. Sabe aquela frase, tal coisa mudou a minha vida? Hoje em dia ela é um grande clichê, né? E ela é muitas vezes utilizada de forma exagerada, mas eu posso dizer para você com certeza de que esse entendimento daquilo que eu vou te passar hoje mudou a minha vida de forma profunda e muito positiva. Esse vídeo está dividido assim. Primeiro eu quero te dar uma breve introdução sobre esse tema, sobre o problema que eu vejo na nossa cultura de homens. Depois eu quero te dar os benefícios, depois eu quero te apresentar os benefícios que eu tive de mudar o meu estilo de roupa para algo mais maduro, para algo mais adulto. Depois eu quero te dar algumas dicas práticas de como fazer isso. Então, sem mais delongas, vamos aqui para o vídeo. Primeiro, uma introdução sobre o problema. Cara, se você for hoje em um shopping ou num parque, você vai ver algo bizarro. Você vai ver adultos vestidos que nem criança. Adultos com camiseta de super-heróis ou de anime, ou com calças coloridas, ou com calças de moletom, ou com bermudas estampadas, ou com tênis estampado, ou com meias de personagens. Isso é algo muito estranho, isso é bizarro na verdade. Por quê? Porque eu quero que você entenda a primeira coisa, o seguinte: o ser humano não é esse negócio de mundo das ideias e mundo físico. Não, o ser humano é um ser integral. Aquilo que acontece no mundo físico influencia o mundo interno. E aquilo que acontece dentro do nosso coração se manifesta no mundo físico. Então você vê um bando de adulto, de homem feito, 30 anos na cara, com camiseta do Batman, camiseta do Superman, camiseta do One Piece. O que isso indica sobre o estado desse homem? Que ele é um cara extremamente apegado à infância, que ele é um cara que é um adolescente num corpo de adulto. E de fato, quando a gente olha para nossa geração, para a geração atual de homens, a gente vê o quê? Que os homens estão obcecados com videogame, com séries fictícias, literatura fantasiosa, Batman, Superman, gibi, né, videogame, Fortnite, tá ligado? E eles deixam de estar no mercado de trabalho, eles deixam de se relacionar com mulheres. E talvez esse seja o teu caso. Perceba o seguinte: aquilo que tem dentro deles, essa infantilização se manifesta nas roupas. Eu sei que eu era assim. Então, se você quer deixar de ser um adolescente, se você quer deixar de ser um adolescente num corpo de homem, você pode começar mudando as suas roupas para algo mais adulto. E foi isso que eu fiz. Eu quero te falar os benefícios que isso me trouxe. Em primeiro lugar, eu percebi rapidamente que as pessoas começaram a me tratar diferente quando eu comecei a me vestir que nem adulto. Adivinha só, as pessoas começaram a me tratar que nem um homem adulto. Chocante, né? Eu sei. Só que pensa o seguinte: quando eu comecei a me vestir de forma mais adulta, eu consegui o meu primeiro emprego, eu me destaquei nesse emprego. Um tempo depois eu comecei a empreender e no meu primeiro ano de empreendedorismo, eu com 20 anos, fiz vendas de R$ 1.000, de R$ 2.000, de R$ 5.000. E por que as pessoas compravam de mim? Elas viam que eu era jovem, elas viam que eu era muitas vezes inexperiente, mas elas viam que eu estava no jogo, elas viam que eu estava comprometido com o mercado, com o meu trabalho, porque eu me apresentava dessa forma. Aí você poderia dizer, poxa, mas isso acontece porque as pessoas julgam de forma injusta, porque elas deveriam olhar para o meu caráter, não para as minhas roupas. Cara, mas não é assim que o mundo funciona. Pensa o seguinte, se alguém aparece para se encontrar contigo, de cabelo arrumado, de uma roupa que não seja uma roupa de super-herói, essa pessoa, ela está comunicando o que para você? Ela está comunicando para você que você é digno do melhor dela. Você é digno do melhor que ela tem para oferecer. E a gente julga baseado naquilo que a gente vê, isso é inevitável, só que isso não é necessariamente mal. A gente foi criado para julgar aquilo que a gente vê, aquilo que a gente enxerga. Pensa o seguinte, se um cara aparece numa entrevista de emprego, com cabelo desarrumado, camiseta regata do Batman, uma bermuda estampada e uma meia de personagem e chinelo no dedo, é óbvio que você vai pensar que esse cara é relaxado, descompromissado, sabe? Porque aquilo que é interno se manifesta no externo. Entende isso? Não é loucura eu pensar que o cara que veio de chinelo para uma entrevista de emprego é alguém que não está nem aí para nada. Ele está me mostrando isso com a própria aparência dele. Então, esse negócio de, deveriam me julgar por aquilo que eu sou dentro, é uma meia-verdade, tá? Porque aquilo que a gente é dentro se manifesta no nosso exterior. E é por isso que as pessoas confiavam em mim logo no começo da minha jornada de empreendedorismo, porque eu me apresentava de forma impecável para eles. Só que isso só deu certo porque
tinha um segundo ponto, o outro lado dessa moeda. Mas antes de eu falar desse segundo lado da moeda, só quero te dizer, se você quer ser visto como alguém de valor, um profissional de excelência, você pode começar com a sua imagem, e se você quiser começar com a sua imagem, você pode conhecer o meu serviço de retratos. É exatamente isso que eu faço com os meus clientes, eu torno eles atrativos para o mercado, eu mostro autoridade com a imagem deles. Se tiver interesse, clica aqui no link da bio que vai te levar para o meu WhatsApp para você entender mais. Só que como eu estava te falando, as pessoas só começaram a me ver de forma diferente como um adulto por causa de um outro lado, que é o outro lado da moeda, que é o seguinte: beleza, já falei que o mundo interior se manifesta no mundo externo. Só que o contrário é verdadeiro. O mundo exterior se manifesta, o mundo exterior, perdão, influencia o mundo interno. Pensa o seguinte: se você ficar 2 horas no trânsito de São Paulo, parado com o teu carro, você vai perder a tua paz. O mundo externo influencia o nosso interior. Quando eu comecei a me vestir que nem homem, eu comecei a me enxergar como homem. Eu comecei a me enxergar como adulto. E vou te dizer que até hoje isso acontece. Eu não sou o grande exemplo de hombridade, eu não sou o homem ideal, longe disso. Até hoje eu luto com a covardia, com a passividade. Só que toda vez que eu estou nesse dilema de me enfraquecer, de me vitimizar, de me acovardar, se eu coloco uma roupa de adulto, isso automaticamente me ajuda a me enxergar como adulto e me ajuda a eu conseguir enfrentar esses desafios. Porque eu estou me enxergando da forma que eu quero ser. Entende isso? Não é nada louco, é lógico. A forma que a gente se apresenta para o mundo influencia a nossa própria percepção de nós mesmos. Então, segundo ponto, eu comecei a me enxergar diferente. E se você se enxerga como alguém forte, se você se enxerga como um homem capaz, cara, pode mandar os dragões que você consegue matar. Então, esse é o segundo ponto de grande benefício que isso me trouxe na minha vida pessoal. A terceira coisa, que eu acho que talvez a maior de todas elas, é a questão de ritos de passagem. Cara, olha ao nosso redor. Tudo ao nosso redor nos incentiva a sermos cada vez mais fracos, cada vez mais dependentes de outros, de terceiros. Olha os níveis de testosterona cada vez mais diminuindo. A nossa energia, nossa vitalidade cada vez mais diminuindo. Tudo ao nosso redor é artificial. A gente come comida artificial, luzes artificiais, entretenimento artificial, sexo artificial com a porcaria da pornografia. É tudo artificial. Por quê? Porque as grandes elites sabem que através dessa artificialidade a gente vai cultuando o conforto. A gente se importa cada vez mais com o conforto. E com o conforto a gente se torna massa de manobra. A gente se torna fácil de manipular. Cara, as grandes elites ganham com o nosso enfraquecimento, com o nosso emburrecimento, com a nossa perda de virilidade. E se a gente quer combater isso, a gente tem que morrer para o nosso desejo, para esses desejos baixos, desejo de conforto, desejo de dopamina, a gente tem que morrer para isso. E uma forma ótima de vencer esses desafios é através de ritos de passagem. Só que até mesmo os ritos de passagem foram roubados da nossa geração. A gente não tem ritos de passagem que simbolizam, que nos mostram que a gente deixou de ser criança e agora virou homem. A gente não tem isso na nossa cultura, entende? E se você pegar as tuas roupas de criança, foi o que eu fiz. Quando eu peguei minhas roupas de criança e eu doei elas, eu me desfiz delas, eu me vi como homem. Foi um rito de passagem muito marcante para mim. E isso é muito saudável. A gente precisa de ritos de passagem porque o rito de passagem ele simboliza uma morte para uma vida e um renascimento para uma vida melhor. Então, você se desfazer dessas roupas pode ser uma forma excelente de você ter um rito de passagem efetivo. Você vai deixar de se ver como criança, você vai começar a se ver como adulto. Porque como o apóstolo Paulo fala, ele diz o seguinte: quando eu era menino, eu falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando eu me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Isso está em 1 Coríntios 13, 11. Se a gente quer ser homem, a gente tem que deixar para trás as coisas de menino, inclusive as roupas de menino. Qual tipo de roupa você deveria descartar? Olha, camiseta de super-herói, ou de anime, ou de personagem de gibi, camisetas que tem piadinhas, ou ironias, ou referências a jogos e tal. Cara, joga fora, descarta isso aí. Calças coloridas, tênis que são infantis, ou meias de personagens, tudo isso você deve descartar. O que você pode fazer? Você pode ou doar para alguém, ou jogar fora, ou queimar. Eu acho legal a ideia de queimar essas roupas, porque vai ser um rito de passagem, vai
Vai realmente fortalecer a ideia que eu te falei sobre rito de passagem. Mas eu não queimei minhas roupas quando eu me desfiz delas, então você não precisa também. Eu não vou ser hipócrita aqui, né? Algumas objeções importantes de serem combatidas. A pessoa poderia dizer, né? Você poderia dizer, cara, mas eu não tenho dinheiro para me vestir bem, ou eu vou estar fora de moda. Velho, eu não tô falando para você comprar um terno, eu não tô de terno, eu não tô de gravata aqui. Comece pelo básico, comece com uma calça jeans e camiseta lisa. Se você começar assim, se vestindo assim, já vai ser um grande passo, já vai ser um passo gigante para você deixar de se infantilizar. Então, camisetas da cor preta, cinza, azul e branco. É isso. Se atenha ao básico, não tenta inventar. Outra objeção. É caro. Não, não é caro. É só você fazer aquilo que eu te falei, tá? Roupa básica, roupa simples. Você pode comprar na Riachuelo se você quiser. Não tem que ser roupa cara. É só para você se descaracterizar, se desintoxicar dessas roupas infantis. Além disso, você poderia pensar o seguinte: eu quero estar confortável. Em relação a isso, eu quero te ler um texto aqui que eu escrevi. Nossos ancestrais caçavam mamutes, meu irmão. Eles viajaram os 7 mares com um barco à vela. Conquistaram reinos, enfrentaram leões, confrontaram tiranos. Eles compraram a nossa liberdade com o preço de sangue. A pergunta é: que tipo de homem você quer ser? Me parece que sacrificar um pouco do seu conforto para se tornar alguém mais nobre é uma troca justa. E com isso eu quero dizer o seguinte, cara, vale a pena perder um pouquinho de conforto para se apresentar como homem para os outros e para você mesmo, tá? Vale a pena. Detalhe, com esse vídeo todo eu não quero dizer que quem usa camiseta de super-herói necessariamente é alguém imaturo ou infantilizado. Eu conheço várias pessoas que usam camisetas de super-herói que não são, que são maduras na verdade. Só que esse tipo de roupa não vai te auxiliar a amadurecer, vai te dificultar o processo. Então, se você já tem dificuldade para amadurecer, para se posicionar, cara, nem pensa 2 vezes. Joga fora essas roupas, tá? Então, o que fazer agora? Primeiro, pegue as roupas infantis. Segundo, jogue fora, queime ou doe. Terceiro, se vista que nem um homem adulto. E quarto, se você quiser, adicione um elemento social de cada vez. Depois que você se acostumar a se vestir que nem homem, de calça jeans e camiseta branca, ou calça jeans e camiseta preta, azul ou cinza, você pode começar a adicionar um item formal por vez. Por exemplo, você pode estar de calça, camiseta e um blazer, ou calça jeans e uma camisa social, ou camiseta normal, camiseta lisa e uma calça social. Sabe, coloca um item de cada vez para você não se sentir um peixe fora d'água. Vai com calma para você não se sabotar nesse processo. Então é isso. Não é sobre uma roupa, não é sobre uma camiseta, e sim sobre aquilo que ela pode gerar dentro de você, porque as nossas roupas podem nos tornar mais fortes. Então é isso, eu te vejo na próxima segunda-feira.